Olá, economáticos! No vídeo de hoje eu vou falar para vocês dos famosos proventos. É muito bom, sim, receber dividendos, JCP, bonificação, porque afinal de contas é uma renda passiva que você está recebendo ali sem fazer esforço algum, a não ser se tornar sócio de uma boa empresa pagadora de dividendos. E é isso que é fazer o dinheiro trabalhar para você. E se você ainda não sabe como fazer para comprar ações, a gente tem um vídeo prático aqui no canal ensinando a você como comprar ações na corretora Clear. Eu vou deixar aqui nos cards para você dar uma conferida depois. Os dividendos, eles são interessantes para você que ainda não consegue fazer grandes aportes na sua carteira de investimentos, porque eles ampliam o valor do seu aporte. E se você tem constância nos seus aportes e nos valores aplicados, você vai cada vez ganhando mais dividendos a ponto de conseguir comprar mais ações com os valores que você recebe ali dos seus dividendos. E isso a gente chama de efeito bola de neve, como se realmente a bola de neve fosse girando e cada vez ela fosse ficando maior. É esse o efeito de dividendos no seu investimento. Isso até o momento que você vai conseguir viver com a renda passiva dos seus investimentos. O que, para quem investe focado ali no longo prazo, o foco principal é atingir a independência financeira. E os dividendos, os proventos que você recebe das suas ações ou dos seus fundos imobiliários, é uma boa forma de atingir esse objetivo. O JCP, que é o juros sobre capital próprio, é a parte do resultado da empresa que é distribuída aos acionistas antes do lucro líquido da empresa. E eles são classificados ali em contabilidade como uma despesa para a empresa. E por ser contabilmente falando como uma despesa, o JCP ele afeta o lucro líquido da empresa como uma outra despesa qualquer, seja despesa com pessoal, despesa com custos, enfim, da produção. E é interessante para as empresas fazerem a distribuição do JCP, porque como há uma redução do lucro líquido da empresa, a empresa então paga menos imposto, que geralmente é ali em torno de 25% sobre o resultado. Quando o acionista ele recebe o JCP que ainda não foi tributado pela empresa, esse imposto acaba sendo descontado na fonte, ou seja, esse imposto é descontado no ato do pagamento do JCP ao acionista. É bem comum quando vocês forem olhar ali o extrato da conta corrente de vocês da corretora, assim que tiver o lançamento do JCP, ele vai ser seguido ali do lançamento também do débito do IR. E o benefício fiscal se encontra aqui uma vez que essa alíquota que é cobrada do acionista na fonte é de 15%, ou seja, você está pagando 15%, porém é menos do que a empresa pagaria e por isso ela consegue distribuir um valor maior de proventos aos seus acionistas. E isso é benéfico para o investidor também, que como na prática é sócio da empresa, então o imposto cobrado antes do dividendo também são pagos pelos próprios investidores. Então seria melhor para os acionistas e para as empresas se os proventos sempre fossem pagos via JCP, mas isso não é permitido porque o pagamento do JCP ele é limitado ali até a taxa de juros de longo prazo, que é determinada pelo mercado. Os dividendos são a parte que a empresa paga aos acionistas depois da apuração do lucro líquido, diferente do JCP, que é retido antes do lucro líquido, ou seja, depois que a empresa faz o pagamento dos seus impostos e dos seus juros. Lembrando que, se a empresa tiver prejuízo, é totalmente natural que não haja distribuição de dividendos. E também quando a situação da empresa é incompatível com a distribuição e o pagamento de dividendos, como empresas que estão em recuperação judicial, as empresas podem sim abrir mão da distribuição desses proventos, desde que isso seja devidamente informado aos seus acionistas em Assembleia Geral. Mas isso tudo vocês conseguem acompanhar sempre olhando os desempenhos das empresas e os fatos relevantes que as empresas vão soltando. Aqui no Brasil, a gente tem a lei das SAs, que determina ali por convenção um pagamento mínimo de 25% do lucro líquido aos seus acionistas por meio de distribuição de dividendos. Mas para saber exatamente o valor mínimo de dividendo que cada empresa paga, é necessário sempre consultar o estatuto da empresa que está disponível no site de RI.
E as empresas sólidas que possuem alto market share distribuem naturalmente mais dividendos do que as empresas jovens, porque para as empresas jovens faz muito mais sentido pegar aquele lucro líquido e reinvestir para financiar seus projetos e gerar, no final das contas, mais valor aos seus acionistas. Outra forma de remunerar os acionistas é por meio da bonificação, que em vez de receber dinheiro, o acionista recebe novas ações ali da empresa. O efeito prático para o investidor é o mesmo de um desdobramento que explicamos no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui nos cards. Se você não viu, vai lá dar uma conferida. Ou seja, o investidor vai receber novas ações sem alterar o valor investido, nem a sua participação na empresa e sem alterar também o valor de mercado da empresa. Porém, para a empresa, o efeito é diferente do desdobramento. As ações não estão sendo divididas, e sim novas ações estão sendo emitidas daquela empresa. A empresa utiliza o dinheiro do lucro líquido para pagar as novas ações aos acionistas. E dentro da demonstração contábil da empresa, o dinheiro do lucro líquido que foi usado como se fosse para comprar essas ações e fazer a bonificação aos seus acionistas, passa a integralizar o capital social da empresa. E a vantagem disso é que a empresa pode usar esse dinheiro para investir no próprio negócio em si e ainda passar um sinal de credibilidade da gestão da empresa para os investidores. Para não ficar confuso, eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês de bonificação. Em abril de 2019, a Renner fez uma bonificação de 10%, ou seja, para cada 10 ações que você tinha, a Renner te dava uma nova ação. Cada ação da bonificação teria um custo ali de R$ 14,44 para a empresa Renner. E no mercado, as ações estavam sendo negociadas a R$ 46,88 no dia 30 de abril. No dia 2 de maio, quando houve a bonificação, o preço da ação no mercado passou a ser de R$ 42,62. Mas não se assustem, porque essa diminuição no preço da ação no mercado aconteceu porque teve novas ações entrando em circulação ao preço de R$ 14,44, que foi o custo da Renner para fazer essa bonificação. Ou seja, se você tinha 10 ações da Renner no dia 30 de abril, você tinha ali investido nessa empresa R$ 468,80. No dia 2 de maio, você continuou com R$ 468,80 investidos, porém agora você tinha 11 ações da empresa Renner ao invés de 10, que era a quantidade de ações que você tinha aqui nesse exemplo antes da bonificação. E se você tivesse menos ações do que aquela 10-1, que foi a bonificação da Renner? Vamos supor que você tinha 9 ações dessa empresa, por exemplo. Você, na teoria, teria direito a 0,9 de ação, ao invés de uma ação inteira. Mas não tem como a gente fracionar uma ação, quebrar uma ação ali no meio e te pagar 0,9 da ação por meio da bonificação. Então, você não receberia nenhuma ação nova, mas a empresa pagaria essa ação sim a você. A empresa juntaria as partes das ações que sobraram de você e de outros investidores e venderia no mercado e te pagaria o valor equivalente a 0,9 da ação que você tinha direito. E nós temos também a recompra de ações. Já a recompra, ela pode ter vários objetivos diferentes. O primeiro deles seria para remunerar os acionistas, que seria quando a empresa realmente compra ações no mercado e cancela essas ações, ou seja, o acionista acaba aumentando o seu percentual ali de participação naquela empresa. E o aumento do preço da ação no mercado também é consequência dessa recompra de ações por parte da empresa. Para o acionista, seria o mesmo efeito de receber dividendos e utilizá-los para recomprar a ação da empresa, e geralmente isso acontece em países em que os dividendos eles são tributados. Ou a recompra pode ser feita também pela empresa para bonificar os funcionários dela, principalmente aqueles executivos de alto escalão, com ações da própria empresa. E isso porque os funcionários vão, no final das contas, também ser dono da empresa, então vão ter mais comprometimento com as suas funções dentro daquela empresa, para que ele, enquanto acionista, não leve prejuízo em suas ações. E a terceira forma da recompra de ações seria caso a empresa considere que suas ações estão sendo negociadas a um valor abaixo do que ela acredita que essas ações realmente valem. Então, a empresa vai lá no mercado, recompra as ações e vende quando o preço da ação subir, e acaba que ela embolsa aquele lucro financeiro. E para finalizar esse conteúdo, como que você vai saber se você tem direito
direito ou não a participar dessas formas de distribuição de lucro que eu apresentei aqui para vocês e quando que você vai receber esse provento, que é o que interessa, né? Os eventos corporativos, eles trabalham com datas, porque afinal de contas o mercado é organizado, é regulamentado, e lembrando que todos esses eventos que eu falei aqui no vídeo e os eventos do vídeo anterior, se você ainda não viu, vai lá assistir, eles são avisados previamente ao mercado por meio de fato relevante disponibilizado nos sites de RI. Os sites de RI são sites de relação com os investidores que as empresas disponibilizam todas as informações relevantes para que o investidor tome uma decisão e tenha essas ferramentas para tomar essa decisão a respeito de se tornar sócio ou não daquela empresa, como por exemplo o balanço patrimonial, o DRE, que é o demonstrativo de resultado, os fatos relevantes, se a empresa está pretendendo fazer uma nova aquisição, se teve mudança ali na diretoria executiva da empresa, enfim, tudo que está acontecendo dentro da empresa, nos sites de RI das empresas, os acionistas e futuros investidores que tenham interesse conseguem sim obter essa informação em uma foto ali da empresa do que está acontecendo naquele momento. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns sites que a gente aqui do canal Econopédia utiliza para ficar sabendo de eventos, de proventos, enfim, de fatos relevantes também aí que a gente consegue só pesquisar o ticker e baixar rapidamente o fato relevante daquela empresa. E nesses fatos relevantes você vai encontrar a informação da data do pagamento, para você se programar, caso você vá reinvestir, que é o que eu espero que você faça, e também a data com, que é a data limite para você comprar aquela ação e ter direito ao provento. E também a data X, que é o dia seguinte da data com, ou seja, se você comprar a ação a partir da data X, você não vai ter direito a receber aquele provento. Comenta aqui embaixo qual que é a sua empresa favorita em relação a pagamento de dividendos. Esse foi o segundo vídeo da parte intermediária do curso de ações para leigos que a gente preparou para vocês, e tudo que a gente pede para transmitir esse conhecimento para vocês de uma forma gratuita é que você deixe o seu like aqui nesse vídeo e se inscreva no nosso canal do YouTube para ajudar a gente e também para ajudar que esse conteúdo seja transmitido para mais pessoas. Até a próxima!